Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Filipenses capítulo 4, por favor, abra comigo. Filipenses 4, verso 4. Eu estou com a versão atualizada, e esta versão diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Esta versão diz, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Eu gostaria que vocês memorizassem comigo a versão que eu estou com ela, repetindo comigo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mais uma vez, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém. Bom, eu gostaria de iniciar pedindo permissão a vocês para lhes fazer uma pergunta. E para lhes fazer uma pergunta pessoal. E eu estou certo de que vocês não gostam de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais, porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade, nos coloca contra a parede, e nós não gostamos que ninguém faça assim conosco. Mas eu vou lhe fazer esta pergunta como se nós estivéssemos numa conversa bem particular, e a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa alegre? Bom, não precisa ter muita pressa para responder esta pergunta, porque ela não é tão óbvia como parece. Eu explico. Em 1991, eu estava com a caravana na África do Sul, fazendo uma visita na missão Quacisabanto, e a esposa de um irmão nosso perguntou à esposa de um missionário daquela missão assim: você é submissa ao seu marido? Ela deu uma resposta desconcertante. Ela respondeu assim: o que eu posso lhe garantir é que o meu marido me ama, mas se eu sou submissa a ele ou não, essa pergunta não tem que ser feita a mim, tem que ser feita a ele. E eu gostei da resposta. Então deixa eu mudar minha pergunta. Sua mulher pode garantir que você é um homem feliz? Seu marido pode afirmar que você é uma mulher feliz? Por exemplo, lá em Provérbios 31, diz que os filhos da mulher virtuosa se levantaram e disseram assim: mamãe é uma mulher ditosa, mamãe é uma mulher feliz. Seus filhos podem dizer isso a seu respeito? Seus pais podem dizer isso a seu respeito? Seus amigos, seus colegas de trabalho, seus parentes, podem dizer isso a seu respeito? Bom, talvez a essas alturas você já esteja criando alguns mecanismos de defesa, dizendo assim: o pastor está me fazendo essas perguntas porque não conhece a minha história. Se eu contar a minha história, até pedra chora. Talvez você possa perguntar: mas será que dá para ser feliz no mundo de hoje? De uma pandemia, de uma crise internacional, a morte mostrando para nós a sua carranca todo dia, será que dá para ser feliz? E quando eu penso nisso, me lembro que Paulo escreveu esse texto, não hospedado num hotel 5 estrelas em Roma. Paulo escreveu esse texto de uma prisão, algemado, sendo perseguido pelos seus irmãos, a quem ele amava, a ponto de, se possível fosse, ele preferia estar perdido para ver os seus irmãos salvos. E ele escreve assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mostrando para nós 3 verdades aqui. Primeiro, a alegria do cristão é uma ordem imperativa de Deus. Alegria aqui não é substantivo, alegria aqui é verbo, e verbo no imperativo.
Portanto, não ser uma pessoa alegre, não ser uma pessoa feliz é um pecado. É um pecado de desobediência a uma ordem expressa de Deus: alegrai-vos. A alegria, irmãos, é a própria essência do reino de Deus. O reino de Deus é alegria. O evangelho que um dia nos alcançou é boa nova de grande alegria. O fruto do Espírito é alegria. E a ordem de Deus é alegrai-vos. Mas notem vocês que Paulo diz assim: alegrai-vos quando mesmo? Sempre. Deixa eu fazer uma pergunta para você: você tem problema na sua casa? Ou só eu que tenho na minha? De vez em quando alguém fica doente na sua família? De vez em quando a grana fica curta lá na sua casa também? Bom, se Paulo está dizendo alegrai-vos sempre, o que ele está afirmando? Que a alegria do cristão não é apenas imperativa, mas é também ultra circunstancial. Estar feliz quando está tudo bem, até o ateu consegue. O grande desafio é ser uma pessoa feliz, apesar das circunstâncias adversas. Sabem por quê? Porque a alegria do cristão não é um sentimento. A alegria do cristão não é uma emoção. A alegria do cristão não é apenas presença de coisas boas, nem apenas ausência de coisas ruins. A alegria do cristão é uma pessoa. A alegria do cristão é Jesus. Por isso Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Se você tem Jesus, você é uma pessoa feliz. Se você não tem Jesus, você pode até ter momentos felizes, mas não é feliz. Porque a felicidade tem nome. A felicidade é Jesus. Então a alegria do cristão é imperativa, ultra circunstancial e cristocêntrica. Bom, mas você não precisa ser um grande entendedor da alma humana, nem um psicólogo cristão, para detectar um fato: nem todos os crentes, nem todos os salvos estão desfrutando desta alegria, que a Bíblia chama de indizível e cheia de glória. Basta olhar no semblante das pessoas, e você vai ver muitas vezes um semblante pesado, um olhar turvo, uma emoção amassada, uma aura talvez até de tristeza. O que é que está acontecendo? Reporto vocês ao texto de 1 Samuel capítulo 30. Está escrito que a cidade refúgio de Davi, de seus 600 homens com as suas respectivas famílias, foi atacada de súbito pelos amalequitas, que feriram a cidade, que queimaram a cidade, que tomaram de lá os bens, e levaram cativos os filhos, as filhas e as mulheres. Quando Davi viu aquela cena, diz a Bíblia que ele e os seus homens choraram, e Davi chorou até não ter mais forças para chorar. Os homens de Davi queriam apedrejá-lo por causa de seus filhos e de suas filhas, porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus, e perguntou: Deus, perseguirei eu o bando? Em outras palavras, perseguirei o inimigo que tomou tudo de nós, ou eu vou aceitar passivamente a decretação da derrota? E Deus respondeu para Davi: persegue o inimigo, Davi, porque tudo que ele tomou de vocês, vocês vão trazer de volta. O Deus a quem servimos nesta noite é o Deus da restituição, que pode trazer de volta a alegria do seu coração, pode trazer de volta a paz na sua casa, pode trazer de volta a harmonia no seu casamento, pode trazer de volta a plenitude da alegria espiritual. Mas esta carta aos Filipenses parece-nos, e com certeza ela é, a carta da alegria, a alegria tônica desta carta. Mas em cada capítulo desta carta, Paulo vai mencionar um ladrão que rouba a nossa alegria.
Que ladrões são esses? Veremos então, cada capítulo apresentando um ladrão diferente. Com a Bíblia aberta comigo, por favor, acompanhe aí. Primeiro, capítulo 1, versículo 12. Paulo escreve assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Notem comigo que as coisas que nos acontecem são as circunstâncias da vida. E as circunstâncias da vida são o primeiro ladrão da alegria. Sabem por quê? Porque as circunstâncias acontecem querendo você ou não, planejando você ou não, gostando você ou não. As circunstâncias acontecem ao arrepio da nossa vontade, na contramão do nosso querer. É um acidente grave, é uma doença súbita, é um divórcio doloroso, é um luto traumático, é uma perda financeira radical, é uma situação que você nunca imaginou passar e de repente está passando. Pense comigo, você ainda é um médico para um exame de rotina, descobrindo que está com uma doença grave, talvez até incurável, na perspectiva da medicina. Pense comigo, um pai e uma mãe que criam uma menina com todo o desvelo, e o pai, orgulhosamente, leva essa filha ao altar no dia do casamento, pensando que ela vai construir uma linda história de felicidade, para em seguida essa menina descobrir que casou com um homem rude, cruel, que vai infernizar a vida dela, que vai maltratá-la. E esse casamento que foi feito para ser um cenário de amor, se transforma num cenário de brigas, de contendas, de violência, que vai terminar machucado nas barras de um tribunal. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Pense comigo num pai e numa mãe que vê o seu filho adolescente se afastando, e se afastando, e se afastando, e daqui a pouco se envolvendo com amizades perigosas, em lugares perigosos, e acaba por ser prisioneiro de drogas, arruinando a sua vida, perturbando a paz da família. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Circunstâncias. Quando o apóstolo Paulo escreve esta carta, dizendo: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, em vez de tirar minha alegria, eu preciso perguntar para Paulo: que coisas são essas, Paulo? O que aconteceu com você? E ele poderia dizer para nós nesta noite: olha, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui açoitado em Filipos, eu fui escorraçado de Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia Marítima, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado. Mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esse homem não crê em acaso, esse homem não crê em sorte, esse homem não crê em olho gordo, esse homem sabe que a mão de Deus dirige o seu destino. Em Filipenses capítulo 1, ele diz que em virtude dessa circunstância carrancuda, 3 coisas aconteceram. Primeiro, a igreja foi mais encorajada a pregar. Quando a igreja de Roma viu Paulo em Roma, preso, algemado, e trabalhando mais, e evangelizando mais, e ganhando mais pessoas para Cristo, isso mexeu com o brio da igreja. Isso levou o Ray Stedman, de saudosa memória, a fazer uma afirmação muito curiosa. Ele diz que esse é um dos melhores métodos de crescimento da igreja. Eu pessoalmente não gosto muito dele, mas ele diz assim: você quer ver a igreja crescer?
bote os pastores na cadeia, e a igreja crescerá. Porque Paulo estava preso, a igreja se levantou. Segundo, porque Paulo estava preso, ele diz em Filipenses 1, que toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das suas cadeias em Cristo. O que significa isso? A guarda pretoriana era a guarda de elite do imperador romano. Eram 16 mil soldados na mais alta patente, de gente que tinha trânsito livre no palácio, que tinha influência política no império. Se Paulo não estivesse preso, ele jamais teria acesso a esta elite de Roma. Olha a providência de Deus. Nero, o imperador da época, não sabia disso, mas é como se Deus tivesse constituído Nero em presidente das missões estrangeiras do império, porque coloca lá dentro do palácio o maior missionário da igreja, e diante dele o seu auditório. Paulo ficou 2 anos preso, porque ele era um preso político, de certa forma, porque era cidadão romano, embora a acusação fosse religiosa. Tinha que ter um soldado da guarda pretoriana algemado com Paulo o tempo todo, 3 turnos por dia, durante 2 anos. O que Paulo fez? Evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles. Depois de 2 anos, toda a guarda pretoriana estava evangelizada. Quando Paulo escreve essa carta aos Filipenses, lá no capítulo 4, verso 22, ele diz assim: os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Olha que coisa fantástica. Porque Paulo estava preso, ele não podia visitar as igrejas. O que ele fez? Começou a escrever cartas, as cartas da primeira prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. Se Paulo estivesse solto, muito provavelmente nós não teríamos essas joias preciosas na nossa Bíblia. Então, de repente, você olha para a sua vida, parece que está tudo de ponta cabeça, mas nessas horas Deus está escrevendo o capítulo mais importante da sua vida. Olhe para as circunstâncias na perspectiva de Deus, olhe dentro dessa visão da soberania de Deus. Deus está trabalhando por você e não contra você. Você pode afirmar: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olhe as circunstâncias nessa perspectiva, para que as circunstâncias não roubem a sua alegria. Mas vamos ao segundo ladrão de alegria, capítulo 2, confira comigo, versos 3 a 5, ele diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um outro superior a si mesmo, não tem visto o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O segundo ladrão da alegria são as pessoas. E eu preciso lhe dizer uma coisa: nós sofremos mais por causa de gente do que por causa de coisas. As pessoas nos fazem sofrer mais do que as circunstâncias. Sabem por quê? Porque as pessoas nos decepcionam, e nós decepcionamos as pessoas. As pessoas nos fazem sofrer, e nós fazemos as pessoas sofrerem. Por isso, eu preciso lhe dizer que não tem vida saudável, não tem casamento saudável, não tem família saudável, não tem igreja saudável sem o exercício do perdão. Irmãos, nós não somos perfeitos, nós não viemos de uma família perfeita, nós não nos casamos com uma pessoa perfeita, nós não temos filhos perfeitos, nós não frequentamos uma igreja perfeita. Portanto, nós precisamos constantemente exercer o perdão. Quem não perdoa, irmãos, diz a Bíblia, não pode adorar a Deus. Quem não perdoa não pode trazer oferta ao altar. Quem não perdoa não tem suas orações atendidas. Quem não perdoa, diz a Bíblia, não pode ser perdoado. Quem não perdoa é entregue aos verdugos da consciência, aos flageladores da alma.
O perdão é absolutamente vital, sabe por quê? Lá no céu só entra um tipo de gente, aqueles que foram perdoados e os perdoadores. Eu sei que perdoar não é fácil, mas é necessário. Talvez a dor mais aguda que eu já tive na vida foi no dia 2 de agosto de 1982, quando eu começava o meu ministério. Recebi um telefonema do meu irmão, que tinha acabado de fazer 27 anos no dia anterior, dia 1º de agosto, tinha sido assassinado, com 11 golpes de faca, todos mortais, pelo primo primeiro da sua esposa. A dor foi tão cruel, que quando eu recebi o telefonema, eu perdi a voz. Quando Deus recobrou minhas forças, a primeira palavra que Deus botou na minha boca foram essas: eu perdoo o assassino. Eu não tinha outra opção. Ou perdoava, ou adoecia. Ou perdoava, ou minha vida se transformaria no inferno. Ou perdoava, ou teria que abandonar o ministério. Mas eu posso lhes dizer que o perdão é maior que o ódio. O perdão é maior que a vingança. O perdão cura. O perdão liberta. O perdão restaura. O perdão é a asepsia da alma, é a faxina da mente, é a alforria do coração. Perdoar é lembrar, sem sentir dor. Mas pastor Rubens, eu só fui entender perdão no dia que eu entendi uma parábola que Jesus contou. A parábola do credor incompassivo. Jesus conta essa parábola que um homem acertava as contas com seus súditos e encontra um que lhe devia 10.000 talentos. E este homem não tinha como pagar, e o rei exigiu que ele pagasse, e começou então a vender sua família, seus filhos, para quitar aquela dívida. E o homem diz: tem misericórdia de mim, que tudo eu te pagarei. E o rei perdoa ele a dívida de 10.000 talentos. Lá na frente, este homem, perdoado de 10.000 talentos, encontra um conservo que também lhe devia uma quantia de 100 denários. Esse homem também não podia pagá-lo, pediu clemência, misericórdia, e esse que fora perdoado não teve misericórdia, diz: paga o que você me deve. O rei ficou sabendo disso, ficou muito irado, mandou chamar aquele homem e disse: servo malvado, eu lhe perdoei a dívida de 10.000 talentos, e não pudeste perdoar o teu conservo 100 denários? Pois serás entregue aos verdugos, aos flageladores, até que pagues o último centavo. E Jesus conclui a parábola assim: assim vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes uns aos outros. A parábola terminou, e eu não entendi quase nada. Quase nada. Sabe por que eu não entendi quase nada? Eu não sei quanto vale 10.000 talentos, também não sei quanto vale 100 denários. Jesus está usando uma moeda que não é a nossa. Ficou dito pelo não dito. Na verdade, Jesus não contou apenas uma parábola, ele contou uma hipérbole, um exagero. Nenhum judeu podia dever, no primeiro século, 10.000 talentos. Nenhum judeu. O que são 10.000 talentos? Um talento são 35 quilos de ouro. $10.000 talentos são 350.000 quilos de ouro. São 10 caminhões truques lotados de barras de ouro. Para vocês terem uma ideia, todos os impostos da Galileia, Judeia, Pérea, Samaria, durante um ano inteiro, eram 800 talentos. 10.000 talentos eram todos os impostos da nação durante 13 anos. Naquela época o salário de um trabalhador era 1 denário por dia. Para um homem ganhando 1 denário por dia, juntar 10.000 talentos, ele teria que trabalhar 150.000 anos. Conclusão, a dívida era o quê? Impagável. A pergunta é: por que Jesus usa uma cifra tão elevada?
para mostrar para você e para mim que este é o tamanho da nossa dívida com Deus, ela é impagável, e Deus nos perdoou completamente. Agora, esse homem perdoado de 10.000 talentos encontra alguém que lhe deve 100 denários. O que são 100 denários? 100 dias de serviço. Para quem havia sido perdoado de 150.000 anos, não consegue perdoar 3 meses e 10 dias. Qual a proporção de 10.000 talentos para 100 denários? 10.000 talentos são 600.000 vezes mais do que 100 denários. Quem havia recebido um perdão 600.000 vezes maior, não consegue liberar um perdão 600.000 vezes menor. Sabe o que significa essa parábola para nós? Você nunca pode dizer assim: eu não perdoo fulano, eu não perdoo Beltrano, fui muito humilhado, fui muito massacrado, fui muito lesado, fui muito machucado, eu não perdoo. Sabe o que a Bíblia diz? Que você e eu devemos perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou. A igreja de Filipos era uma igreja maravilhosa, portas para fora. Foi a única igreja que se associou com Paulo em dar e receber. Aquela igreja ajudou Paulo quando Paulo estava em Corinto. Aquela igreja ajudou Paulo quando Paulo estava preso em Roma. Aquela igreja foi uma igreja parceira. Só que portas para dentro, a igreja de Filipos era um problema. Até as mulheres começaram a brigar na igreja. Já pensou nisso? Capítulo 4, verso 2, Paulo diz: rogo a Evódia, rogo a Síntique, pensem com concordamento no Senhor. Quando as líderes da igreja começam a brigar, porque a coisa não está bonita mesmo. Tinha irmãos na igreja que trabalhavam desde que ele aparecesse, vanglória. Tinha outros que até trabalhavam na igreja, desde que o grupinho deles aparecesse, partidarismo. Tinha gente que só pensava nele mesmo. Paulo diz: pensa também no que é do outro. Eu acho que tinha gente dizendo assim para Paulo: Paulo, você que não está aqui, Paulo, tem gente nessa igreja aqui que dá azia em copo de bicarbonato, não dá não. Aí Paulo diz assim: então tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Meus amados, nós precisamos tomar uma decisão de resolver as nossas pendências. Sabe por quê? Porque perdoar é uma questão de bom senso. De bom senso. Se você guardar mágoa no seu coração de alguém, se é a mesma coisa de você beber um copo de veneno pensando que o outro é quem vai morrer. Guardar mágoa é autofagia, é autodestruição. Quando você guarda a mágoa de alguém, você se torna escravo dessa pessoa, ela mantém você num cabresto. Você vai chegar em casa cansado e essa pessoa vai deitar do seu lado e tirar o seu sono, tornar o seu pesadelo. Você vai chegar em casa cansado e com fome, vai sentar à mesa, ela senta do seu lado e tira o seu apetite. Você vai sair de férias com a família, ela pega carona com você e estraga as suas férias. Se você guardar mágoa, você vai conviver 24 horas por dia com quem você menos gostaria de conviver na vida. A única maneira das pessoas não roubarem a sua alegria é você tomar a decisão de perdoar, assim como Deus em Cristo nos perdoou. Mas vamos ao terceiro ladrão da alegria, capítulo 3. Confira comigo aí, versículo 19. Paulo diz assim: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Eu acho que aqui em Brasília, aqui em Taguatinga, vocês não enfrentam esse ladrão, preocupação com dinheiro, né? Ninguém fica preocupado com dinheiro, né? Dinheiro aqui não é problema, é solução. Mas deixa eu fazer uma perguntinha pessoal. Alguma vez você já discutiu com a sua mulher, com o seu marido, por causa de dinheiro? Alguma vez você já discutiu com seus filhos ou com seus pais por causa de dinheiro?
Se você falar para mim assim, pastor, nunca, eu vou duvidar da sua honestidade. Porque as pessoas discutem por dinheiro. Dinheiro é o maior pomo de discórdia nas famílias hoje. As pessoas discutem porque tem dinheiro, porque não tem dinheiro, porque tem muito dinheiro, que não tem dinheiro quase nenhum, sempre discutem. Dinheiro, irmãos, é muito mais do que uma moeda. Dinheiro é um ídolo. Dinheiro é mamon. Por causa do dinheiro, pessoas casam, pessoas descasam. Por causa do dinheiro, pessoas mentem, pessoas corrompem, pessoas são corrompidas. Por causa do dinheiro, as pessoas matam, as pessoas morrem. Por causa do dinheiro, as pessoas vendem alma para o diabo. Paulo diz que algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. Elas não vivem. Elas levantam de madrugada, elas vão dormir tarde, elas comem o pão que penosamente granjearam, porque só se preocupam com coisas terrenas. Há pouco tempo, um rapaz muito rico disse assim para mim: pastor, o rico tem dois problemas. Eu falei: meu filho, só tem dois? Eu não sabia. Eu falei: quais são? O primeiro problema do rico é ganhar, 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 ganhar. O segundo problema do rico é medo de perder, medo de perder, medo de perder, medo de perder. Ele vive a vida inteira nessa loucura. Ele não vive. Nós vivemos hoje numa realidade muito estranha. Não é que é estranha, é a realidade nossa. A gente fala que nós vivemos hoje num mundo globalizado, né? A globalização. Exemplo disso. Todos vocês se lembram que em 2008, o mercado imobiliário americano enfrenta uma crise, uma bolha, né? Os bancos emprestaram mais dinheiro que podiam, de repente a coisa explodiu, e a crise imobiliária americana afetou a economia mundial. Eu sou do estado do Espírito Santo, eu acho que vocês sabem que o estado do Espírito Santo hoje é o maior produtor de granito do mundo. Muitos donos de pedreira quebraram em 2008, porque o mercado imobiliário americano bambiou as pernas. Dá um terremoto lá na bolsa de Singapura, de Tóquio, de Nova York, o tremor chega no seu bolso na hora, porque nós vivemos numa economia globalizada. Hoje, mais de 50% da riqueza do planeta se concentra nas mãos de pouco mais de 100 empresas particulares. Há empresas mais ricas do que nações. A Toyota é mais rica do que a África do Sul. A GM é mais rica do que a Noruega. O Walmart é mais rico do que mais de 100 nações do mundo. O problema é que essas nações querem mais do seu tempo e mais do seu dinheiro. E você tem que entrar nessa corrida frenética, e para você entrar nessa corrida frenética, você tem que consumir mais, consumir mais, consumir mais. Quer um exemplo? Na década de 50, alguns aqui já tinham nascido, nós consumíamos 5 vezes menos do que consumimos hoje. Não éramos menos felizes por isso não. Ô gente, eu nasci na roça, e eu só tive um brinquedo de plástico comprado em loja, um só. Tudo era feito ali mesmo, no mato, com pau e tal. E eu não tenho trauma. Pasmem vocês, meus pais não precisavam me levar para psicólogo, que nem sabia que existia esse negócio. Hoje um menino ganha um brinquedo, ele brinca longos 5 minutos, encosta no canto, é sucata, que é outro, e se não der, vai para o psicólogo, porque entra em crise. Na década de 70, 70% das famílias dependiam apenas de uma renda para se manter. Hoje, mais de 70% das famílias dependem de 2 rendas, do homem e da mulher, para manter o mesmo padrão. Ou seja, o luxo do ontem tornou-se necessidade do hoje. Por quê? Porque a nossa geração só se preocupa com coisas terrenas. A Bíblia diz o seguinte, que quem ama o dinheiro, dele nunca
se satisfaz. John Rockefeller, que foi o primeiro bilionário do mundo, disse que o homem mais pobre que ele conhecia era o homem que só tinha dinheiro. Talvez as pessoas mais felizes são aquelas que chegam em casa cheirando graxa e comem um bom prato de arroz com feijão e dormem a noite inteira bem dormida. Quando John Rockefeller morreu, esse primeiro bilionário do mundo, um curioso foi ao cemitério e cuidadosamente tentou encostar no contador do John Rockefeller, muito curioso, e ele, quando encontrou uma brechinha, ele encostou no contador e perguntou assim: me conta aí, cara, quanto é que o doutor John Rockefeller deixou? O contador, muito surpreso, olhou para ele e respondeu: cara, ele deixou tudo, ele não levou um centavo. Você já viu caminhão de mudança em enterro? Gaveta em caixão, bolsa em mortalha? Irmãos, nós não trouxemos nada para este mundo e nós não vamos levar nada deste mundo. Portanto, o sentido da vida não é aquilo que você tem agora. A Bíblia diz o seguinte, que a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, tendo o que comer, o que beber, o que vestir, com isso estejamos contentes. Agora, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Então não ponha o seu coração no dinheiro como fonte de felicidade, porque muita gente está dizendo que o dinheiro vai trazer felicidade e segurança, pois o dinheiro não traz nem felicidade, nem segurança. A única pessoa que pode fazer você feliz é Jesus, Jesus satisfaz seu coração, Jesus traz felicidade para você, Jesus traz segurança para você, Jesus é a razão da nossa vida. Se você pôr o coração no dinheiro, você nunca vai verdadeiramente ser feliz, porque esse ladrão vai roubar a sua felicidade. Mas vamos ao quarto ladrão da alegria. Confira comigo o capítulo 4, versos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Bom, o quarto ladrão da alegria é a ansiedade. Tem gente ansiosa aqui hoje? Você conhece alguma pessoa ansiosa? Você já viu alguma pessoa ansiosa hoje? Eu tenho certeza, vocês se olharam no espelho antes de vir para cá? Você é daquele tipo de gente que fica roendo as unhas? Daquele tipo de gente que o problema está lá na China, você pensa que já está batendo na porta da sua casa? Daquele tipo de gente que quando não tem problema, você cria um que não sabe viver sem problema? Irmãos, a ansiedade é o mal deste século, atinge pessoas de todos os estratos sociais, de todas as culturas, de todas as raças, de todas as faixas etárias, de todos os credos. Pasmem vocês, até as crianças estão ansiosas hoje. Hollywood fez uma pesquisa e descobriu que as crianças estão ansiosas porque elas gostam de filmes e de desenhos de ação. Eu não sei se você já deu uma olhada na programação infantil da televisão brasileira, o que tem de coisa feia, de esquisita, de monstro, de demônios, de violência. Eu tenho certeza, se você tiver coragem de assistir tudo, você não dorme de noite com a luz apagada, não. Por outro lado, parece que hoje também a meninada não dá para ser criança hoje mais. Há 3 anos já tem uma agenda intensa, tem que levar para aula de inglês, para aula de natação, para aula disso, para aula daquilo, para aula daquilo outro, e é uma agenda complicada. Não dá para ser criança mais não. Essa semana eu estava pregando na igreja de São Paulo, e uma menina estava brincando assim,
Me aproximei dela, falei: minha filha, me conta aí, como é que está a sua filha? Pastor, eu estou muito estressada. Falei: como assim? Estou muito estressada. Falei: como? Há pouco dia eu chego na igreja, eu gosto muito de brincar com as crianças, tinha uma menina brincando assim, tranquila, me aproximei dela, falei: filha, que vidona, hein? Ela olhou brava para mim e disse: o senhor é que pensa. A meninada está estressada. Os adolescentes estão estressados, uma briga com o espelho. Os jovens estão estressados, ansiosos, é muita coisa. Lá na nossa geração, você casava com sonhos na alma, hoje tem que estar tudo pronto. Você tinha um apartamento top, não casa. Os pais estão estressados, os cabecinha branca estão estressados. É a marca da nossa geração. Até parece que se você não tem problema, você é anormal, você tem que ter problema para ser normal. Agora, sabe o que significa a palavra ansiedade? A palavra ansiedade na língua grega significa estrangulamento. É puxar em direção oposta, apertar o pescoço, tirar o oxigênio. Tem gente que está sufocada. E Jesus foi categórico em dizer uma coisa: a ansiedade é inútil. Sabe por quê? Por mais ansioso que você esteja, você não pode acrescentar um côvado, ou seja, 45 centímetros no curso da sua vida. É inútil. Você não melhora o seu performance hoje, e nem amanhã, ficando ansioso. O contrário, a ansiedade suga você, desidrata você, enfraquece você. Pior, a ansiedade é prejudicial, porque, pense comigo, você fica preocupado ou ansioso com a possibilidade de acontecer algum problema amanhã. Você antecipa o sofrimento, e sofre como se a coisa estivesse acontecendo. Estatisticamente falando, 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer, mas a gente fica ansioso e sofre assim mesmo. Quando eu fiz seminário em Campinas, nos idos de 78, 81, certa madrugada eu levantei para ir beber água. O bebedor ficava no corredor do seminário, no meu andar, lá no final do corredor. Eu estou indo bem tranquilo para não acordar ninguém. De repente eu vejo a porta do quarto do meu colega, de um dos meus colegas, aberta. Quando eu olho, ele está chorando, mas chorando convulsivamente, soluçando. Eu entrei apressado, disse: o que está acontecendo? Morreu alguém da sua família? Tem alguém hospitalizado? Algum problema, algum acidente? Eu falei: estou com medo da minha mãe morrer. Eu falei: mas qual o problema dela? Em que hospital que ela está? O que houve? Não, ela não está doente não, só estou com medo dela morrer um dia. Eu falei: rapaz, deixa sua mãe viver. Ô, irmãos, isso tem mais de 40 anos, a mulher está viva até hoje. Ansiedade. Pior que isso, uma mulher entrou no meu gabinete pastoral, com a criança de 3 anos no colo, chorando. Mamãe, o que houve? O que está acontecendo? Eu estou com medo da minha filha, quando crescer, não casar. Falei: mas nem cresceu ainda. Mas pior que isso, Jesus diz que a ansiedade é incredulidade. Os gentios que não conhecem a Deus é que se preocupam com todas essas coisas: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Vós deveis buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe por que a gente fica ansioso? Porque a gente duvida que Deus seja fiel e poderoso e bom para cumprir suas promessas. Deus conhece a sua necessidade, Ele cuida de você. Os pássaros não fiam, não colhem, e Deus atende a necessidade deles. A flor que brota, viceja e floresce e seca de tarde, Jesus diz: nem Salomão em toda a sua glória se vestiu com tanta pompa. Se Deus cuida de pássaros, se Deus cuida de flores, quanto mais Ele cuida de você. Você vale mais do que flores e pássaros. Agora, como é que resolve a ansiedade? Paulo dá o remédio: não andeis ansiosos de alguma coisa? Não andeis ansiosos de coisa alguma.
Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Então vamos entender uma coisa aqui. A palavra oração aí no grego é a mesma palavra para adoração. Então Paulo está falando de 3 coisas: adoração, petição ou súplica e ações de graças. Então deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você sabe qual é a diferença entre adorar a Deus e dar graças a Deus? Você adora a Deus por quem Deus é, e você dá graças a Deus por aquilo que Deus faz. Então Paulo está dizendo que a solução para o problema da ansiedade é você adorar a Deus por quem Deus é, você pedir a Deus porque Ele é seu Pai, e você dá graças a Deus por aquilo que Ele já fez, está fazendo e vai fazer na sua vida. Então preste atenção que agora eu vou atender a orientação de Paulo e vou fazer uma oração de adoração. Você adora a Deus por quem Deus é, e eu chego para Deus e digo: meu Deus, eu quero te adorar, porque Tu és o Deus da minha vida, Tu és o meu Criador, Tu és o meu provedor, Tu és o meu Redentor, Tu és o meu protetor. Eu quero te adorar porque Tu és bom, porque Tu és fiel, porque Tu és justo, porque Tu és misericordioso. Eu quero te adorar porque Tu és o Deus autoexistente, porque Tu és o Deus infinito, porque Tu és o Deus imenso, porque Tu és o Deus eterno, porque Tu és o Deus imutável. Eu quero te adorar porque Tu és o Deus onipresente, porque Tu és o Deus onipotente, porque Tu és o Deus onisciente, porque Tu és o Deus transcendente, porque Tu és soberano. Eu quero te adorar porque Tu és a minha alegria, porque Tu és a minha paz, porque Tu és a minha justiça, porque Tu és a minha recompensa. Eu quero te adorar porque Tu és o meu pastor, porque Tu és a minha fortaleza, o meu refúgio, a minha esperança. Eu quero te louvar porque Tu és o meu Deus, a razão da minha vida, em nome de Jesus, amém. Aí eu termino essa oração e digo assim para Deus: oh Deus, mas eu estou tão ansioso. Não combina mais. Não combina mais. Ou você retira a oração, ou retira a ansiedade. Sabe por que nós ficamos ansiosos? Porque nós não temos parado para adorar a Deus, reconhecendo quão grande Ele é. Quem é o seu Deus? Qual o tamanho do seu Deus? Quanto pode o seu Deus? O profeta Isaías diz que Ele é o Deus que mede as águas na concha da sua mão, que pesa o pó das montanhas em balança de precisão, que mede os céus a palmos, que espalha as estrelas no firmamento, e por ser grande em força e em poder, quando a chama pelo nome, nenhuma só delas vinha a faltar. Aquele que olha para as grandes potências econômicas e militares da terra e considera todas essas nações como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão. Este é o seu Deus, este é o seu Pai. Não ande ansioso. Quando você compreende quão grande é Deus, quando você compreende que este Deus é seu Pai, quando você entende que Ele já tem feito tanta coisa boa por você. Tem gente que está reclamando, para um pouquinho só aqui comigo. Quanto vale seus olhos? Quanto vale o fato de você escutar? Quanto vale o fato de você ter pernas que se movimentam? Quanto vale o fato de você ter um cérebro que funciona, que concatena as ideias? Quanto vale o fato de você ter rins que filtram o seu sangue e tiram as impurezas do seu corpo? Quanto vale o fato de você ter um corpo que tem sentidos? Você olha, você enxerga, você ouve, você toca, e você olha os alimentos, eles são bonitos, e eles são saborosos, e você distingue os sabores, e você ingere os alimentos, e eles se processam ali dentro, para se tornar vigor para o seu corpo. Quanto vale isso? Quanto vale o ar que você não paga para respirar, e sem ele você morre? Quanto vale?
Pare de murmurar, pare de reclamar da vida, comece a dar graças a Deus por tanta coisa boa que Deus tem dado a você. Deus tem dado vida, Deus tem dado saúde, Deus tem dado provisão, Deus tem dado pão sobre a sua casa, Deus tem lhe dado uma casa, Deus tem lhe dado um abrigo, Deus tem lhe dado uma família, Deus tem lhe dado amigos, Deus tem lhe dado a igreja, Deus tem lhe dado a salvação. Agradeça a Deus. E quando você começa a adorar a Deus, e quando você começa a dar graças a Deus, não tem mais espaço para ansiedade. Sabe por quê? Porque Paulo diz: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa palavra guardará no grego é montar guarda, montar sentinela. É como se Deus viesse e botasse uma soldadesca celestial ao redor da sua cabeça e do seu coração. Sabe por quê? Porque a ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado. Então Deus guarda a sua cabeça e guarda o seu coração, guarda a sua razão e guarda a sua emoção. Quando a ansiedade quer entrar, não consegue mais, porque ela está blindada, a sua mente blindada, o seu coração blindado, com a paz de Deus que excede todo o entendimento. Mas eu vou terminar. Quando eu era criança, pastor Rubens, eu escutei a seguinte frase: o propósito de Deus na sua vida é fazer você santo, e não fazer você feliz. A frase não desceu redondo não, cheio de quina. Eu não entendi. A primeira parte eu entendi. O propósito de Deus é fazer você santo. A Bíblia diz isso: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Mas a segunda parte eu não entendi. Como assim não é propósito de Deus me fazer feliz? Então eu fui estudar, fui pesquisar. E talvez quem melhor compreendeu isso foram os nossos irmãos da Inglaterra do século 17, quando eles disseram assim: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Aí eu tenho que concordar com o pastor batista John Piper, quando ele diz o seguinte: o problema do homem não é a busca da felicidade, não é a busca do prazer, não é o hedonismo. O problema do homem é contentar-se com a felicidade pequena demais, com a alegria terrena demais, rasa demais, superficial demais, quando Deus nos criou e nos salvou para a maior de todas as felicidades, a felicidade de amá-lo, de fruí-lo, de glorificá-lo, de desfrutar da sua presença e da comunhão com Ele. Então eu preciso dizer para você nesta noite, que Deus quer que você seja muito feliz, plenamente feliz, abundantemente feliz, maiusculamente feliz, superlativamente feliz, eternamente feliz. Eu quero então terminar, pedindo permissão a vocês, para lhes fazer uma pergunta pessoal. Eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais, porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade e nos coloca contra a parede. Mas eu vou lhe fazer esta pergunta como se nós estivéssemos numa conversa bem particular, e a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Que Deus nos ajude a dar essa resposta nesta noite. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.